No breve intervalo entre meu conhecimento com Maria e o grande baile de máscaras, eu fora inteiramente feliz e nunca me passara pelo pensamento que isso fora uma libertação, uma bem-aventurança alcançada, mas antes sentia claramente que tudo aquilo que era um prelúdio e uma preparação, que tudo isso caminhava energicamente para adiante, que o verdadeiro haveria de chegar. Já sabia dançar, tanto assim que agora me parecia possível enfrentar o baile de que falava cada dia mais. Hermínia tinha um segredo que guardava resoluta sobre o traje que vestiria no baile de máscaras. Eu a reconheceria imediatamente, dizia ela, e se não conseguisse, ela me ajudaria. Mas não devia saber nada com antecedência. Também não demonstrou curiosidade em saber qual seria o meu disfarce. E por isso resolvi não disfarçar-me. Maria, quando fui convidá-la para o baile, disse-me que já tinha acompanhante para a festa. Já estava com o convite e concluí decepcionado que eu iria assistir sozinha a um canto ao baile de máscaras. Tratava-se do mais famoso baile de carnaval que os artistas promoviam no Teatro Globo. Durante esses dias pouco vi Hermínia, mas na véspera do baile esteve um instante em minha casa. Veio apanhar o convite que eu adquirira para ela e sentou-se tranquilamente junto a mim em meu quarto, iniciando logo uma conversação extraordinária para mim e que me causou profunda impressão. A dança está lhe causando um grande bem, disse. Quem o visse há 4 semanas, hoje não o reconheceria. Concordo, disse eu. Há anos que não me sinto tão bem, e isso eu devo a você, Hermínia. A mim, não. A formosa Maria. Não, também ela foi um presente seu. Ela é maravilhosa. É a amante de que você necessita, lobo da estepe. Bonita, jovem, alegre, muito prudente no amor, e não para ser desfrutada todos os dias. Se não tivesse de compartilhá-la com outras, se ela não fosse uma hóspede fugitiva em sua casa, as coisas não iriam tão bem. Sim, também tive de concordar com isso. Então, agora tem tudo o que necessita? Não, Hermínia, não é bem assim. Tem algo maravilhoso e encantador, uma grande alegria, um adorável consolo. Sou realmente feliz. Então, o que quer mais? Quero mais? Não estou satisfeito em ser feliz. Não fui criado para isso, não é esse o meu destino. Meu destino é exatamente o contrário. Ser infeliz? Mas isso você era antes, quando não queria voltar para casa, com medo da navalha. Não, Hermínia, é algo mais. Aquela época, concordo, eu era muito infeliz, mas tratava-se de uma infelicidade idiota, que não conduzia a nada. Por quê? Porque eu não devia sentir medo da morte se ao mesmo tempo a desejava. A infelicidade que necessito e porque anseio é diferente. É uma infelicidade que permitiria sofrer com ânsia e morrer com prazer. Essa é a infelicidade ou felicidade porque anseio. Compreendo, nisso somos iguais. Mas que tem contra a felicidade que encontrou agora com Maria? Por que não está contente? Não tenho nada contra essa felicidade. Ah, não. Gosto de Maria, estou satisfeito com ela. É maravilhosa como um dia de sol em meio a um verão chuvoso. Mas sinto que isso não pode durar. Além do mais, trata-se de uma felicidade infrutífera. Dá satisfação, mas a satisfação não é alimento para mim. Faz adormecer o lobo da estepe, torna-o dócil, mas não é uma felicidade para a qual se possa morrer. Mas é forçoso morrer por alguma coisa, lobo da estepe? Creio que sim, minha felicidade enche-me de contentamento e posso suportá-la ainda por algum tempo. Mas quanto a felicidade me permite um pouco de reflexão, aí meu desejo não é o de mantê-la para sempre, mas antes voltar a sofrer, só que de maneira mais bela e menos lamentável do que antes. Anseio por uma dor que me prepare e me faça desejar a morte. Hermínia olhou-me carinhosamente nos olhos com um sombrio olhar que lhe surgiu de repente, soberbos e promissores olhos. Lentamente buscando as palavras uma por uma e colocando-as uma após a outra, disse em voz tão baixa que tive de esforçar-me para ouvi-la. Quero dizer-lhe hoje uma coisa que já sei há muito e que você também sabe, mas talvez nunca a confessou a si mesmo. Quero dizer-lhe agora o que sei de mim
de você, de nosso destino. Você, Harry, sempre foi um artista e um pensador, um homem cheio de fé e de alegria, sempre ao encalço do grande e do eterno, nunca se contentando com o bonito e o mesquinho, mas quanto mais foi despertado pela vida e conduzido para dentro de si mesmo, tanto maior se tornou sua necessidade, tanto mais fundo mergulhou no sofrimento, na timidez e no desespero. Mergulhou até o pescoço e tudo que no passado conheceu, amou e venerou como belo e santo, toda a sua fé de então nos homens e em nosso elevado destino, nada pôde ajudá-lo. Tudo perdeu valor, se fez em pedaços. Sua fé não encontrou mais ar que respirasse, e a morte por asfixia é uma morte muito dura. Não é verdade, Harry? Não é esse o seu destino? Eu assentia e assentia. Você trazia no íntimo uma imagem da vida, uma fé, uma exigência. Estava disposto a feitos, a sofrimentos, sacrifícios, e logo aos poucos notou que o mundo não lhe pedia nenhuma ação, nenhum sacrifício, nem algo semelhante, que a vida não é nenhum poema épico, com rasgos de herói e coisas parecidas, mas um salão burguês no qual se vive intensamente feliz com a comida e a bebida, o café e o tricô, o jogo de cartas e a música de rádio. E quem aspira a outra coisa e traz em si o heróico e o belo, a veneração pelos grandes poetas ou a veneração pelos santos, não passa de um louco ou de um Quixote. Pois bem, meu amigo, comigo também foi assim. Eu era uma jovem bem dotada, com a vocação para viver dentro de um elevado padrão, para esperar muito de mim mesma e para realizar grandes feitos. Poderia ter feito um belo futuro, ser a esposa de um rei, a amante de um revolucionário, a irmã de um gênio, a mãe de um mártir. E a vida só me permitiu ser uma cortesã de mediano bom gosto, o que já se vai se tornando bastante difícil para mim. Foi isso que me aconteceu. Fiquei algum tempo desconsolado e procurei com afinco a culpa em mim mesma. A vida, pensava eu, sempre acabava tendo razão, e se a vida se ria dos meus belos sonhos, pensava, era porque meus sonhos tinham sido estúpidos e irracionais. Mas isso não me valeu de nada. Mas como tivesse bons olhos e ouvidos, e além disso fosse curiosa, examinei a vida com certa atenção, observei meus vizinhos e conhecidos, mais de 50 pessoas e destinos, e percebi então, Harry, que meus sonhos estavam certos, estava 1000 vezes certo, assim como os seus, mas a vida, a realidade, não tinha razão. O fato de uma mulher da minha classe não ter alternativa, senão envelhecer de uma maneira insensata e pobremente junto a uma máquina de escrever a serviço de um capitalista, ou casar-se com ele com seu dinheiro, ou converter-se numa espécie de meretriz, era tão injusto quanto o de um homem como você, solitário, tímido, desesperado, ter de recorrer à navalha de barbear. Talvez que a miséria em mim fosse mais material e moral, e em você mais espiritual, mas o caminho era o mesmo. Pensa que eu não pude reconhecer sua angústia diante do foxtrot, sua repugnância pelos bares e pelos dancing, sua hostilidade para com a música de jazz e tudo mais? Compreendi muito bem, como compreendia seu horror pela política, sua tristeza pelo palavreado vão e a conduta irresponsável dos partidos e da imprensa, seu desespero diante da guerra, as passadas e as futuras, pela maneira como hoje se pensa, se lê, se edifica, se compõe música, se celebram as festas e se educa. Você tem razão, lobo da estepe. 1000 vezes razão, e contudo terá de perecer. Vive demasiadamente faminto e cheio de desejos para um mundo tão singelo, tão cômodo, que se contenta com tão pouco. Para o mundo de hoje em dia, que lhe cospe em cima, você tem uma dimensão a mais. Quem quiser hoje viver e satisfazer-se com sua vida, não pode ser uma pessoa assim como você ou eu. Quem quiser música em vez de balbúrdia, alegria em vez de prazer, alma em vez de dinheiro, verdade, verdadeiro trabalho em vez de exploração, verdadeira paixão em vez de jogo, não encontrará guarida nesse belo mundo. Olhou para baixo, meditando.
Hermínia, exclamei afetuosamente, irmã, como você vê as coisas claramente? E, no entanto, foi você quem me ensinou a dançar o fox. Mas por que diz que as pessoas como nós, com uma dimensão a mais, não podem viver nesse mundo? Em que consiste isso? Isso ocorre somente em nossa época ou sempre foi assim? Não sei. Quero admitir, em hora do mundo, em honra do mundo, que seja assim somente em nosso tempo, que tudo não passe de uma enfermidade, de um mal momentâneo. Nossos líderes trabalham sem descanso e com êxito na preparação da próxima guerra. Enquanto essa, nós todos dançamos o fox, gastamos dinheiro e comemos confeitos. Numa época assim, o mundo, sem dúvida, parece bastante resignado. Esperemos que venham dias melhores, mais ricos, mais amplos, mais profundos. Mas isso pouco nos ajudará, e talvez sempre tenha sido assim. Sempre como é hoje, sempre um mundo só para os políticos, os aproveitadores, os serviços, sibaritas, sem lugar para os indivíduos? Não sei, ninguém sabe, mas isso também é indiferente. Agora já estou pensando em seu predileto, naquele meu amigo de quem você me falou tantas vezes e cujas cartas me leu, em Mozart. Que se passou com ele? Quem dominava o mundo? Em Mozart? Em sua época? Quem dava as cartas? Quem imprimia o tom e tinha o valor? Mozart ou os negociantes? Mozart ou o homem comum? E de que maneira morreu e foi enterrado? Por isso creio que talvez sempre tenha sido assim e sempre será. E o que na escola chamamos de história universal, e tudo quanto dela sabemos de cor sobre os heróis, os gênios, os grandes feitos e sentimentos, tudo não passa de uma grande farsa inventada pelos mestres para fins educacionais, com o intuito de manter as crianças ocupadas por um determinado número de anos. Sempre foi e sempre será assim. O tempo e o mundo, o dinheiro e o poder pertencem aos mesquinhos e superficiais, e nada coube aos outros, aos verdadeiros homens, nada a não ser a morte. Nada mais? Talvez a imortalidade. Quer dizer, um nome, a fama depois da morte? Não, lobo da estepe, a fama não. Terá ela algum valor? Você acredita que os homens realmente de valor e íntegros são famosos e serão conhecidos pela posteridade? Claro que não. Então, não é a fama. A fama existe apenas para fins de ensino. É assunto para professores. Não, não é a fama. É o que chamo de imortalidade. Os piedosos chamam-no de reino de Deus. Penso comigo, todos nós, os que desejamos demasiadamente, os que temos uma dimensão a mais, não poderemos viver se não existisse uma outra atmosfera onde respirar além da atmosfera desse mundo. Se a eternidade não existisse além do tempo, e esse é o reino da verdade, a ela pertence a música de Mozart e os poemas dos grandes poetas que você admira. A ele pertencem os santos que operam milagres, os que sofreram martírio e deram um grande exemplo aos homens. Mas também pertence à eternidade a imagem de um todo verdadeiro, a força de cada verdadeiro sentimento, ainda que desconhecido por todos, ainda que ninguém o consigne e o preserve para a posteridade. Na eternidade não há futuro, mas apenas o presente. Você tem razão, disse-lhe. Os piedosos, prosseguiu pensativa, sabem algo a esse respeito. Foi por isso que criaram os santos e inventaram a comunhão dos santos. Os santos, ou seja, os verdadeiros homens, os jovens irmãos do Salvador. Durante toda a nossa vida caminhamos em direção a eles através de cada uma de nossas belas ações, de cada um dos nossos bons pensamentos, em cada um de nossos amores. Os pintores representavam, a princípio, a comunhão dos santos sob a forma de um céu dourado, resplandecente, belo e cheio de paz. E isso não é outra coisa senão o que chamei há pouco de eternidade. É o reino que fica além do tempo e da luz. Pertencemos a ele, é nele que fica a nossa pátria. Para ele tende nosso coração, lobo da estepe, e por isso é que suspiramos pela morte. Ali você encontrará Goethe, Novalis, Mozart, e eu encontrarei meus santos, São Cristóvão, São Felipe, Neri e todos os demais.
Há muitos santos que, a princípio, foram grandes pecadores. E o pecado também pode ser um caminho para a santidade. O pecado e o vício. Você pode achar graça, mas com frequência penso que meu amigo Pablo também pode ser um santo encoberto. Ah, Harry, quanta miséria e desatino temos de passar para chegar a casa e não temos ninguém que nos guie, a não ser nosso desejo de chegar. Suas últimas palavras voltou a pronunciá-las em voz baixa. E houve silêncio no quarto. O sol se punha fazendo brilhar o ouro das lombadas dos livros. Tomei a cabeça de Hermínia entre as mãos, beijei-a na testa e juntamos as faces fraternalmente, e assim permanecemos por um momento. Gostaria de assim permanecer por toda a noite, mas havia marcado encontro com Maria nessa última noite que antecedia o baile. Indo-lhe ao encontro, não pensava nela, mas no que me havia dito Hermínia. Talvez aqueles pensamentos não tivessem sido seus, mas antes meus, e a vidente os lesse e se apropriasse deles, para em seguida devolvê-los a mim sob uma nova forma. Naquele instante estava-lhe muito grato por haver expressado o pensamento da eternidade. Eu necessitava dele, sem ele não poderia viver, e muito menos morrer. O bendito além, fora do tempo, o mundo do eterno valor, da substância divina, me fora presenteado hoje por aquela amiga, que me ensinara a dançar. Fui forçado a lembrar-me de meu sonho com Goethe, na imagem do velho sábio que sorriu tão desumanamente de mim, fazendo-me objeto de seu escárnio imortal. Compreendi agora o riso de Goethe. O riso do imortal era um riso sem motivo, era só luz, claridade, o que resta de um homem verdadeiro que passou pelos sofrimentos, os vícios, os erros, as paixões e os mal-entendidos dos homens e entrou no eterno, no cosmos. E a eternidade não era outra coisa senão a liberdade do tempo. Era, de certo modo, a volta à inocência, o regresso ao espaço. Fui procurar Maria no lugar onde habitualmente nos encontrávamos para jantar, mas ela ainda não havia chegado. Naquele tranquilo restaurante de subúrbio, sentado à mesa já posta, esperei-a com o pensamento nesta última conversação. Todos aqueles pensamentos que Hermínia e eu havíamos trocado me pareciam tão familiares e já tão conhecidos como se fossem criados por minha própria mitologia e por meu mundo de imagens. De onde me eram tão familiares os imortais que vivem no espaço sem tempo, libertos, convertidos em imagens com a cristalina eternidade a envolvê-los como éter, e a fria alegria resplandecente estelar desse mundo supraterreno? Enquanto refletia passagens das Cassations de Mozart e do cravo bem temperado de Bach, vieram-me à mente e pareceu-me ver nessa música fria claridade estelar, a claridade etérea. Sim, ali estava. Aquela música era algo assim como o tempo congelado no espaço, e sobre ele vibrava infinitamente uma alegria sobre-humana, um eterno riso divino. Sim, como o velho Goethe de meu sonho se harmonizava bem com tudo aquilo. De repente senti a meu redor aquele riso imortal. Fiquei estarrecido, busquei um lápis no bolso do casaco, procurei uma folha de papel, encontrei a lista de vinhos. Virei-a no verso e nela escrevi um poema que dias depois encontrei no bolso e que dizia: Os imortais. Dos vales terrenos chega até nós o anseio da vida. Impulso desordenado, ébria exuberância, sangreto aroma de repastos fúnebres. São espasmos de gozo, ambições sem termo, mãos de assassinos, de usuários, de santos, o enxame humano fustigado pela angústia e o prazer. Lança vapores asfixiantes e pútridos, crus e cálidos, respira beatitude e ânsia ensopitada, devora-se a si mesmo para depois se vomitar. Máquina a guerra e faz surgir as artes puras, adorna de ilusões a casa do pecado, arrasta-se, consome-se, prostitui-se todo nas alegrias de seu mundo infantil. Ergue-se em onda ao encalço de qualquer novidade para de novo retombar na lama.
Já nós vivemos no gelo etéreo, transluminado de estrelas. Não conhecemos os dias nem as horas, não temos sexos nem idades. Vossos pecados e angústias, vossos crimes e lascivos gozos são para nós um espetáculo como o girar dos sóis. Cada dia é para nós o mais longo. Debruçados tranquilos sobre vossas vidas, contemplamos serenas as estrelas que giram. Respiramos o inverno do mundo sideral, somos amigos do dragão celeste. Fria e imutável é nossa eterna essência, frígido e astral o nosso eterno riso. Logo chegou Maria e, depois de um alegre jantar, acompanhei-a ao nosso pequeno apartamento. Naquela noite estava mais linda, mais fervente e íntima do que nunca, e me fez sentir carícias e prazeres que me pareceram o máximo da entrega. Maria, disse-lhe, você está hoje tão pródiga quanto uma deusa. Não vamos nos matar a ambos, afinal de contas, amanhã é o dia do baile. Quem será seu acompanhante amanhã? Temo, minha flor, que seja um príncipe encantado que levará você e nunca mais a verei. Hoje você me amou como fazem os bons amantes ao se despirem quando se amam pela última vez. Aproximou os lábios de meu ouvido e disse sussurrante, não diga isso, Harry. Cada vez pode ser a última. Quando Hermínia o agarrar, nunca mais você voltará para mim. Quem sabe se será amanhã? Nunca tinha provado com tamanha intensidade a sensação característica daqueles dias. Aquela prodigiosa e agridoce dualidade de ânimo, como nessa noite, antes do baile, era a felicidade o que sentia, a beleza e a entrega de Maria, o usufruir, apalpar e respirar, sem finais e nobres sensações que tão tarde havia conhecido, estava banhado por uma suave e oscilante onda de prazer. E isso era apenas um invólucro. Por dentro estava repleto de significado, de tensão, de destino, e enquanto me ocupava amorosa e delicadamente com as doces e comovedoras sutilezas do amor, flutuando aparentemente em delícias mornas e harmoniosas, sentia no coração como o meu destino avançava a toda pressa para frente, galopando e galopeante, o solo como um cavalo sem bridas, em direção do abismo, da queda, cheio de angústia, de anseios, cheio de abandono à morte. Tal como há pouco resistia com timidez e temor diante da agradável inconsciência do amor, apenas carnal, tal como sentir a angústia diante da beleza sorridente de Maria, disposta a entregar-se a mim, assim sentia agora a angústia diante da morte, mas uma angústia que sabia capaz de transformar-se em abandono e em libertação. Enquanto nos entregávamos silenciosamente ao afanoso jogo do amor e nos pertencíamos um ao outro mais intimamente do que nunca, minha alma despiu-se de Maria, despiu-se de tudo quanto ela havia significado para mim. Com ela aprendera a confiar uma vez mais infantilmente no jogo da superfície, a buscar fugazes alegrias, a ser criança e animal na inocência do sexo. Uma situação que não conhecera em minha vida anterior, senão em casos excepcionais, pois a vida dos sentidos e o sexo haviam tido quase sempre para mim um amargo sabor de culpa. O doce, mas temeroso sabor de fruto proibido, diante do qual o homem de espírito deve estar sempre em guarda. Hermínia e Maria me haviam assinalado em sua inocência esse jardim, e eu fora seu hóspede agradecido, mas em breve seria tempo de sair dele, pois me sentia confortável demais nesse jardim. Era meu destino continuar aspirando pela coroa da vida na expiação de seus infinitos pecados. Uma vida fácil, um amor fácil, uma morte fácil. Tais coisas não eram para mim. Pelas alusões da moça, percebi que haviam planejado para o baile do dia seguinte, ou para o fim dele, alguma diversão singular e libertina. Seria aquilo o final? Maria estava certa em sua suposição de que estaríamos hoje juntos pela última vez? Começaria talvez amanhã uma nova fase de meu destino? Estava cheio de ardente anelo, de sufocante angústia, e me abraçava ferozmente a Maria,
percorria mais uma vez, vacilante e ansioso, todos os sendeiros e espessuras de seu jardim. Voltei uma vez mais a morder o doce fruto da árvore do paraíso. Recuperei na manhã seguinte o sono perdido durante a noite. Após um banho, regressei à casa morto de cansaço e fechei as cortinas. Ao despir-me, encontrei no bolso da calça a poesia, mas esqueci-a de novo. Deitei-me em seguida, esqueci Maria, Hermínia, o baile de máscaras e dormi o dia inteiro. Quando me levantei, já de tarde, lembrei-me, enquanto me barbeava, de que faltava 1 hora apenas para começar o baile e que eu tinha de arranjar uma camisa de rigor. Aprontei-me bem-humorado e saí. Antes de mais nada, era preciso jantar. Aquele era o primeiro baile de máscaras de que eu iria participar. É certo que já assistira a outras festas em tempos passados, vez por outra as achara agradáveis, mas em nenhuma dançara, nelas funcionando apenas como espectador. A animação com que eu ouvia outras pessoas descrevê-las e a alegria que demonstravam em sua participação sempre me pareceram algo cômico. Hoje o baile era também para mim um acontecimento que me causava alegre entusiasmo, mas não isento de angústia. Como não tivesse de levar dama em minha companhia, resolvi chegar tarde, segundo me havia recomendado Hermínia. Há muito não ia ao Elmo de Aço, meu refúgio de outros tempos, onde vêm sentar-se os homens desiludidos para beber e jogar, pois essa atitude já não se harmonizava com a tranquilidade da minha vida atual. Mas naquela noite, algo voltara a atrair-me para ali, no estado de espírito tímido e alegre que me dominava de quando em vez, causava pelo destino e no limiar da despedida. Todas as etapas e lugares de recordação de minha vida ganhavam mais uma vez aquele belo e doloroso resplendor do passado, e também a pequena e úmida taberna, de que eu era um dos fregueses há pouco tempo atrás, onde pouco antes me teria bastado o primitivo narcótico de uma garrafa de vinho, para me dar forças de ir para casa e suportar a vida por mais um dia. Outros meios de poderoso encanto havia eu saboreado depois disso. Havia sorvido doces venenos. Entrei sorrindo no local e fui acolhido por uma saudação do gerente e inclinações de cabeça de alguns fregueses silenciosos. Pedi um frango assado, serviram-me, bem como o vinho da Alsácia que despejei no copo rústico do grosso cristal. As mesas de madeira, muito brancas e limpas, olhavam para mim amistosas, bem como os velhos lambris amarelos. E enquanto bebia e comia, aumentou dentro de mim aquele sentimento de decadência e despedida, esse doce, doloroso e íntimo sentimento de uma aderência que não se desprendia, embora já estivesse madura para tanto. Uma aderência de todos os pontos de vista e coisas de minha vida anterior. O homem moderno chama isso sentimentalismo. Já não ama as coisas inanimadas, nem mesmo ao seu mais sagrado objeto, seu automóvel, que está sempre querendo trocar por outro mais novo. O homem moderno, enérgico, capaz, são, frio e rígido. Um tipo excelente, que será um milagre de eficiência na próxima guerra. Mas tudo isso não me importa. Não sou um homem moderno, nem também um antiquado. Estava fora do tempo e me arrastava em direção à morte que desejava. Nada tinha contra o sentimentalismo. Estava alegre e agradecido de sentir ainda em meu coração algo assim como alguns sentimentos, de modo que me entreguei às recordações que a velha taberna suscitava em mim e a simpatia que me despertavam aquelas velhas cadeiras maciças, o odor, o fumo e o vinho, que eram para mim como um resplendor, fumo do habitual, do cálido, do caseiro, pois todos esses significados tinha a taberna para mim. Despedir-se é belo, doce. O banco duro parecia-me agradável e bem assim o copo rústico. Apreciava o vinho da Alsácia. Apreciava a minha confiança em todas e em cada uma das coisas daquele lugar. Amava a fisionomia dos bebedores que estavam sentados a sonhar e dos quais eu fora irmão por algum tempo. Sentimentos burgueses eram
os que aqui experimentava, levemente enraizados com um aroma de pousada romântica de meus tempos de rapaz, quando ainda me estavam vedadas as tabernas, o vinho e o fumo. Mas não se levantou nenhum lobo da estepe para estraçalhar com os dentes em rise os meus sentimentalismos. Estava sentado pacificamente à luz do passado, que no seu crepúsculo ainda irradiava um doce resplendor. Chegou um vendedor ambulante vendendo castanhas assadas e lhe comprei um punhado. Veio uma velha vendendo flores e lhe comprei 2 cravos, dando-os de presente à dona da casa. Quando fui pagar, procurei em vão pelo meu bolso, no paletó, foi que me dei conta de que estava vestido a rigor, o baile de máscaras, Hermínia. Contudo, ainda era cedo e não consegui convencer-me de ir desejar para o Globo. Também senti, como era hábito ultimamente em todas essas diversões, alguma resistência, algum impedimento, uma oposição a entrar em locais amplos, abarrotados de gente, cheios de ruídos, uma timidez escolar diante de uma atmosfera estranha, diante do mundo dos elegantes, diante do baile. Vagando, passei diante de um cinema com suas luzes cintilantes e enormes cartazes de cores resplandecentes. Passei ao largo alguns passos, mas voltei e entrei. Ali poderia sentar-me tranquilamente até às 11 horas. Guiado pelo vagalume com sua lanterninha, encontrei um lugar, não antes de haver tropeçado com as cortinas do salão às escuras. E de súbito me encontrei em meio ao Velho Testamento. A película era uma dessas que, segundo afirmavam, não tinha intenções comerciais, mas feita com propósitos mais puros e nobres. Dessas a que os professores de religião levam seus alunos para ver nas matinês. Representava a história de Moisés e dos israelitas no Egito, com grandes massas humanas, cavalos, camelos, palácios, esplendores faraônicos e misérias do povo judeu nas ardentes areias do deserto. Lá estava Moisés, com seus longos cabelos e barbas, à maneira de Walt Whitman, um Moisés magnífico e teatral, com um enorme báculo e seu andar de Wotan, caminhando com todo fervor e austeridade pelo deserto, à frente dos judeus. Viu implorando a Deus junto ao Mar Vermelho e via as águas se abrirem para ele de um e de outro lado, deixando-lhe um caminho livre, um caminho cortado entre as montanhas de águas represadas. Os meninos que os professores de religião trazem a ver a película certamente discutiriam sobre a maneira pela qual os cineastas haviam conseguido executar a cena. Viu o profeta e seu povo temeroso atravessando o mar. Via aparecer no encalço deles os carros de guerra do faraó. Viu os egípcios se deterem vacilantes à orla do mar, depois avançarem valentemente pela brecha e em seguida derrubarem-se sobre eles as montanhas de água, afogando e a magnificência e o esplendor dos carros do faraó e seus guerreiros, que me recordou um dueto para baixos de Handel, no qual esta passagem aparece maravilhosamente descrita. Vi Moisés subindo depois ao Monte Sinai, um herói adusto, numa adusta confusão de penedos, e vi como Jeová lhe foi transmitindo, entre trovões e relâmpagos, os 10 mandamentos, ao passo que seu indigno povo erigia o bezerro de ouro aos pés da montanha e se entregava a regozijos bastante desorbitados. Era para mim prodigioso e surpreendente contemplar tudo aquilo e ver representada a história sagrada, com seus santos e milagres, que em nossa juventude nos permitiriam pressentir confusamente um ou outro mundo, ali diante daquele público agradecido, que comia em silêncio as guloseimas que trouxera consigo, além de poder admirar uma pequena e formosa estátua de Ramsés e a cultura daqueles tempos. Meu Deus, teria sido preferível que perecessem, além dos egípcios, os judeus e os outros povos, de morte violenta e digna, em vez dessa cruel e pretensa morte aos bocados, porque passamos hoje em dia, 1000 vezes preferível.
Meus secretos impedimentos, meus temores diante do baile de máscara não haviam diminuído com o filme e suas emoções, mas antes aumentado desagradavelmente, tanto que tive de concentrar meus pensamentos em Hermínia para me encaminhar ao globo e penetrar no salão. Já era tarde da noite e o baile estava em seu máximo esplendor. Logo me vi envolto pela multidão de mascarados, empurrado daqui para lá, solicitado pelas garotas para que as convidasse ao champanhe, recebendo dos pierrots pancadinhas nos ombros e tratado por todos com a maior intimidade, não fazendo caso de nada. Aproximei-me com dificuldade do vestiário. Quando recebi o cartão numerado, guardei cuidadosamente num dos bolsos, pensando que, de certo, iria usá-lo de volta se aquela multidão continuasse a aborrecer-me como estava. Em todos os salões do grande edifício se acotovelava a gente festiva. Dançava-se em todas as salas, até nos corredores. Escadas e patamares estavam cheios de mascarados, bailarinos, música, risos e júbilo. Fui deslizando como pude, oprimido de uma sala onde tocava uma orquestra de negros até outra, onde havia uma banda de aldeães, do grande salão resplandecente até a entrada, das escadarias até o bar, ao buffet, aos nichos onde serviam champanhe. As paredes estavam quase inteiramente cobertas de quadros e desenhos festivos e bárbaros, pintados por jovens artistas. Todos lá estavam, naturalmente, todas as pessoas de nossa cidade. Numa das orquestras, tocava Pablo, soprando com entusiasmo no seu tubo recurvo. Quando me reconheceu, reforçou a intensidade de suas notas, à guisa de cumprimento. Empurrado pela multidão, entrava numa ou noutra sala, subia ou descia uma escada. O vestíbulo de entrada fora decorado pelos artistas com motivos do inferno, e a música era executada por demônios furiosos. Pouco a pouco comecei a preocupar-me por não ver Hermínia nem Maria. Lancei-me em sua busca, tentei várias vezes penetrar no grande salão, mas era sempre detido pela multidão que vinha em sentido contrário. À meia-noite ainda não havia encontrado ninguém, embora não tivesse dançado ainda, estava todo suado e aborrecido. Deixei-me cair sobre a primeira cadeira que encontrei vaga. Entre pessoas estranhas, pedi vinho e compreendi que uma festa tão ruidosa não era para um velho como eu. Resignado, tomei meu copo de vinho, olhei fixamente para os ombros e os braços nus das mulheres em torno. Vi passar muitas máscaras grotescas. Pus-me a tirar confete, serpentina. Despachei com um gesto as duas garotas que queriam sentar-se em meus joelhos ou dançar comigo. Velho urso, gritou-me uma delas. E tinha razão. Decidi animar-me bebendo, mas o vinho também me sabia mal, pois não cheguei a tomar um segundo copo. E pouco a pouco comecei a sentir que o lobo da estepe estava atrás de mim, com a língua de fora. Não me sentia à vontade, estava desambientado. Viera com a melhor das intenções para me divertir, mas não conseguia encontrar alegria, e todo aquele riso, exagerado regozijo me pareciam estúpidos e fora de propósito. E aconteceu que, decepcionado e insatisfeito comigo mesmo, ao fim de uma hora aproximei-me do vestiário para apanhar meu casaco e ir-me embora. Era uma derrota, um retorno ao lobo da estepe, e Hermínia não me perdoaria. Mas não podia fazer outra coisa. No difícil avançar através da multidão até o vestiário, examinei atentamente as pessoas para ver se descobria minhas amigas. Mas em vão, já estava diante do balcão do vestiário. A moça estendeu a mão para receber o cartão numerado que eu buscava encontrar no bolso do smoking. O cartão não estava ali. Diabo, isto era o que faltava. Durante a minha penosa peregrinação entre a gente alvoroçada, enquanto estive sentado a tomar vinho, lutando com o desejo de sair dali, tinha apalpado mais uma vez o bolso, constatando a existência do cartão em seu devido lugar. Mas agora já não o encontrava, tudo estava contra mim. Perdeu o cartão, perguntou junto a mim um diabinho vermelho e amarelo. Não seja por isso, meu camarada, pode usar o meu. E me entregou um cartão. Enquanto o apanhava mecanicamente e o virava entre os dedos, o ágil diabinho desapareceu.